um só. Sobre a minha cabeça, um só sobre a tua cabeça. Um só é uma palavra-chave para que tenhamos sempre um grau de liberdade para alcançarmos um só quem é livre. Um só quem é livre é um só que não depende de alguém ter antes declarado ou ensinado a ele. Porém, uma palavra declarada pelo filósofo Paulo de Tarso e pelo apóstolo chamado São Paulo. A declaração é: antes que tudo fosse estabelecido, um só, tudo fez, mas sem o conselho de ninguém. Ninguém havia com ele para que fosse o conselheiro ou participasse do conselho. Ou seja, ele, essa figura, ele, um só, antes que tudo se estabelecesse, pelo seu próprio conselho, da sua vontade. Tudo estabelece e em tudo, a todos e ao homem legisla. Um só. É importante a cada palavra que eu realize essa figura. Eu realize. Esta palavra estará acompanhada sempre da outra palavra. Nunca poderá essa outra palavra e a outra palavra negar da mente o espírito do declarante. Esta é a chave. Compreendamos? Neste sentido, vou para a figura de Jesus, o crucificado, que vai ser declarado. Os céus reconhecem sua glória. Ele não pediu glória para ninguém. Porque essa glória é inerente daquele que glorifica. Daquele que faz dessa figura de Jesus a expressão do corpo glorificado. O propósito de toda a criação, o homem, o Filho do homem. Sem discussão de conselheiros a respeito de como trataria do gênero, nem de como trataria os juízes supremos que fossem colocados, instituídos por eles próprios para determinar, legislar, policiar, prender os outros. Se isso está bem destacado, não vamos tirar essa clara separação. Por que vamos gerar isto? Uma geração que vai chamar de uma geração pervertida. Se eu fizer a mistura dessas águas, ou seja, da palavra sempre confirmada de um só declarante, eu estou no campo do caos. Opiniões, multidão. Aí vai ver toda uma parafernália de fantasias. Aí, do filósofo grego bem intencionado, que eu vou colocar uma figura só para simplificar, vamos mostrar uma multidão. O ensino da sabedoria vai dizer que a palavra ovelha traz prontamente a imagem da ovelha.
Mas a palavra ovelha não me declara a respeito do quê? Do comportamento de um juiz? Variável? Não. Aí vai ser dito, ó, uma só ovelha basta. Já sei a respeito de todas as demais. E do rebanho? Uma ovelha basta. Aí vem a figura clara de o pastor das ovelhas. Senão, não tem sentido ficar vazio. Então, vai ser dito depois, tratarão que esse é um campo religioso, um só rebanho, um só pastor. Se há uma só fé, um só em quem crer, em quem de fato ouvir e acolher, porque ele não muda. Vão dizer que eu estou mentindo. Eu estou falando da religião, mas não estou falando da religião. Quem faz a religião é aqueles que vão pensar a respeito da maneira contraditória do meu falar. Vão me contradizer. Eram partidos inúmeros. Aí vai ter PSOL, isso. Todos querem a luz lá nas trevas. Vai ser impossível. Lembram? Que quando tratam dos juízes, dos policiais, disso, uma organização de um sistema chamado Estado. Então, a palavra um só está uma contraposição total, abismal, da palavra Estado. Ora, se eu creio, porque tenho em mim esse saber, experimento no meu íntimo mais profundo, como dirão que assim eu não sou? Da mesma maneira, vou para o Estado. Vamos pegar uma figura do Estado. Então, esse velho ancião que aqui está falando, talvez tratado por, falando... Não, vou pegar outra figura que vai ser, vamos dizer, Alexandre. Bom, os sobrenomes que deres, fica a teu critério. Mas quero mencionar, se Alexandre estiver pelo Estado, ele se identifica pelo Estado. No Estado, ele se julga no ápice, no limiar do templo, e ele cai na segunda tentação. Diz que o espírito do adversário, do homem, o levou a um alto templo, no ápice, e vai dizer: lança-te daqui para baixo. Está escrito lá nos Salmos: os teus anjos te acolherão, para que nenhum osso quebre, nada ocorra contigo. Olha, aqueles que chegaram lá, como aquele que vai condenar os da cruz, em acordo com o romano, é a figura de Alexandre. Bom, outra figura contrapartida. Daniel. Bom, mas o que traz a memória, Daniel? Daniel era um jovem. E quando ele foi extraditado, levado à força, no poder da violência, para a Babilônia, ele era um príncipe na terra dominada por o tirano, o rei tirano. E se presumia, se exaltava de uma cabeça dourada, trazendo a salvação e a garantia dos demais. Isso sucede que aí desenvolve uma relação de diálogos de Daniel com o rei de lá. Ocorre. Por que diz de lá? Porque não está aqui. Está lá. Dá uma citação de um lá. Brasília. De Brasília. Outra. A França.
Vai dar um nome. Marcon? A memória desses nomes que não me importo deles, é difícil retê-los. Não os retive, são fora. Trago a memória de que eu possuo. Daniel. Daniel vai dizer, quando lhe é ofertada a comida da corte, vamos contextualizar, aproximando as imagens do espírito, a mente. Lagostas, vinhos finos. O que diz Daniel? Daniel diz para aquele que servia ao rei, e ele diz, olha, o que o rei espera? Ele diz, não, vocês comam bem. Assim serão fortes, serão súditos, fiéis do rei. Daniel diz, olha, ele vai querer mensurar, ele vai querer medir, claro, eu entendo, da tua parte, se de fato nos serviste aquilo que ele queria. Deixa-nos comer daquilo que nós trazemos. O que ele trazia? Ele lembrava-se de Abraão, lembrava-se a memória de Moisés, a palavra de Moisés, a palavra de um só, o Altíssimo. Era a contradição daquele lugar. E aquele servo do rei acolhe atender Daniel. Porque Daniel argumenta, olha, verás oportunamente que a comida da qual vamos nos alimentar é muito superior. Nos trará força, qualificações, condições de ajudar o rei. E ele virá, e você será exaltado a observar. Quando ele observar que você nos tratou bem, não precisa dizer para ele que comida comemos. E assim ocorreu. Em um momento oportuno, na hora do caos interno do Estado, o Estado daquele rei, Nabucodonosor, cabeça de ouro, o Estado. Diria o rei, em um momento oportuno, em outro momento, ou naquele já dissera, mas provava pelos seus atos. Ele era o verbo das declarações dele. É manifesto. Não havia como esconder as lagostas. Ele as comia. Eu via, ofertava. Era a maneira do Estado dele. E aí dirá um rei francês. Eu sou o Estado. Eu sou o rei. Pronto. Que dúvida fica? Preciso fazer livros de centenas de páginas, conduzi-lo a um mestrado e um doutorado, para dizer que eu estou levando a boa comida, a boa bebida, e o fruto que sairá daquele livro das bruxas vai trazer mágica. Não é. Não usa a palavra, me veio, vou segurá-la. Porque se sentiram injuriados. Paro por um momento. Não me pergunte do que comi e bebi. Eu segui Daniel. Mas, crê então você que lá em Brasília estão pela oferta do comer do prato do rei? De lá, do tempo da Daniel, em que é espírito.
Precisa historiar, datar, dizer o dia. Precisa chamar um vila para demonstrar publicamente de que ele fala do nada. A história dele de historiador de valor nenhum tem. Ele se exalta na própria historicidade, mas não tem a consciência de toda essa multidão, dessa estatística de doentes mentais. Aí eu vou afirmar. Não estou teorizando, é afirmativa. E vou, nesse afirmativa, usar uma figura só. Duas, melhor. Freud, que a partir do seu trauma horroroso de vida, se torna um salvador dos necessitados da mente. Outro, o Jung. Ele vai dizer que na multidão do coletivo, ele observa uma multidão inconsciente. Bom, se ele diz multidão inconsciente, como eu comecei a conversa, o nosso diálogo aqui, eu digo, a palavra subsequente tem que confirmar. Não posso voltar, dizer não, é mais ou menos, ou aquele, não vou relativizar. Sigo a ordem, a fluir, não interrupção. Não dá para interrupção com uma tesoura, com uma faca, um fluxo de uma fonte d'água. Esse é o ponto. Se compreendemos, usei essa palavra, não posso negá-la. A observação, a minha mente, me confirma. Não separe. Assim porque está dito, não separe. Em ti, todo externo, fora, em ti, se cumpre conhecer e saber de uma só fonte, a mente que gera, que ordena e que sustenta todo o universo. Não estou falando de religião. Então, se torna necessário, ao falar com uma pessoa, estar sempre separando a ideia de um só, a ideia da multidão, a ideia de mente moldada do barro, fazendo barrosos aos montes, como colocados no pináculo do templo. Não vão ouvir mais Daniel. Daniel, para eles, não tem sentido. Nabucodonosor acolheu. E no momento determinado da sua vida, ele vai reconhecer Daniel. Teu Deus é verdadeiro. Espírito sustenta um todo. Sim. Te restaurou. Trouxe a cura de uma mente desordenada, confusa, inconsciente antes da multidão. E responde a todos que falaram. Mas não busca, ao esclarecer de todos que falaram, dizer, não, a síntese é de um só, traz a conciliação para ti. De compreender que na palavra do Jung, desse, daquele, do Freud, nada vale. Se de um só não falares. Porque ele é quem me cura, me curou, é quem te cura. Paro, dou uma reabertura. Vamos tratar do tratamento. Aí alguém pergunta, mas vai falar do quê? Tratar do Estado? Ou tratar do
estado de um doente. Eu estou pondo assim para simplificar. Não estou mais nesse estado. Por quê? Porque eu não estou de Alexandre. Não estou no estado de direito. Não. Meu estado é de justa justiça. De quem me queixarei? Alexandre? Levanto as mãos para o alto e digo, olha, tamanha dimensão deste ao homem. A todos deu, como jogam na lama e jogam fora, as pérolas dadas aos porcos. Mas essa é a imagem. O Nazareno as declarou. Mas por que ele as declarou? Porque é necessária tal declaração. Para salvar o Estado? Não. Para salvar aquele que na opressão é conduzido à prostração que o Estado vai impor. E o fruto está aí. Não há como negar, não é uma questão de historicidade, de ter que chamar do vídeo para esclarecer. A vírgula, a pontuação, isto ou aquilo, desse daquele, conforme ele gosta e vai mudar. Ouvi dizer determinadas questões e eu vi, opa, ele tem sabedoria. Mas daqui a pouco eu vejo totalmente o inverso. Não tem lógica, não tem mais razão. Esta é o fluir. Uma só palavra basta. Se digo, ele é santo. E é santo. Ele é separado de tudo e de todos. Está além, muito além do que a minha imaginação possa trazê-lo. De querer ver na forma, numa aparência, como os homens de si tratam, como lá o rei ofertava a Daniel os seus próprios pratos. Prato pronto. A fonte deste refeitório, agora coletivo. As academias das universidades. Mas eu pergunto uma pergunta. A quem estão curando? Se tratariam aqueles que assim escutam e não ouvem. Mas sei que muitos ouvirão, porque assim está ordenado por lei universal e eterna, que vamos chamar de aquele quem é o Senhor. E vai se dizer, aquele que da mente em Cristo foi restaurado. Então, se eu sei que a cura vem a partir da restauração da mente, eu afirmo da necessidade de que essa restauração se faça. Mas não vai fazer pelo Estado, entre aspas, representado no Alexandre ou no Barroso. Não há possibilidade. E se perguntarem do Bolsonaro? O Bolsonaro está de boa fé. Ele está num curso de uma sabedoria vai estar se aprofundando. Mas se denota que aquele que está nomeando por seu ministro tem sentido de apreciação. Estamos num mundo geral, em que aí eu exteriorizo algo muito mais amplo, que esta doença mental coletiva, o Estado, está incorporado no Macron, como exemplo. E daqueles que se dizem maduros, mais um? É necessário? Compreendemos isto? Onde então está o divã? Que divã? Quem é esse? Não.
aquilo que foi proposto pelo Freud, para que os outros escutassem ele. Entendam. Mas que prova eu tenho, de fato, dos resultados eficazes da cura? Não conheço ninguém. Se disser, está por literatura ou por ensino acadêmico. Mas prova nenhuma. Porque eles próprios mostram e desaprovam. Precisa mais uma amostra ou é suficiente? Uma só ovelha basta. Não, mostra uma mais robusta. Bom, não vou nem falar em nome, basta dizer Brasília. A grande meretriz. Ensinará o que a seus filhos? A glória da corte? A glória do templo? Ou a glória da cruz? Aí está. Que tal? Era a cura? Vai escolher o quê? Tome a tua cruz e siga-me. Siga-me. Não diz siga o Estado. Não. O Estado é o íntimo em alegria, em consciência da justa justiça. Onde habita a justiça, a boa terra semeará do bom fruto. Ao puxar para este corpo, na imagem de um homem, estou declarando também a essência da palavra terra. E a dimensão de quem fala, a extensão do profundo entendimento de céu. Fez Deus terra, céus e terra. Lá em Gênesis, Moisés teve essa incrível. Nenhum filósofo alcançou. Não pode alcançar. Céus e terra. Mas nessa palavra céus e terra, ficam duas marcas profundas, determinantes. Em comer, beber, vestir-se da glória do Espírito declarante. Olha, Abraão, e escuta. Abraão, conte, era noite. Os luzeiros do céu, as estrelas, se é que podes. Mas também diz, assim será tu e tua dependência, sua descendência. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias de terra, a começar com a tua casa. Estado. Aí, é outra imagem. Autoridade. Mas autoridade de juízo, de bem julgar, de exercício da justiça. E diz o profeta Isaías. Não vejo religioso. O Isaías não propôs templos, nem seguir sacerdotes. Na época de Abraão não havia sacerdotes. Na época porque a sacerdote já explicita o envolvimento de o chamado Estado instituído, e que não vai separar aquilo que vai se tratar depois de civil, daquilo que vai se tratar de religioso. Não, é um sincretismo, uma misturação. É místico, é mistura. Ele
Isaías. Isaías diz, agora está no ensino, mas no ensino ele mesmo está recebendo o primeiro ensino no pensar. Então, palavra um só, palavra pensar, estão em unidade. Impossível de serem separáveis. Assim também a palavra justa, a justiça. Ah, justa justiça, do pensar, do receber o ensino por ouvir. E assim então diz Elias. Melhor, Isaías. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus juízos, diz ele, mais altos que os vossos juízos, ó de Brasília. Assim como as águas caem dos céus, descem dos céus, na forma de neve, na brancura perceptível, na forma de chuva. Assim é a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, antes prosperará naquilo, no propósito essencial para qual eu a designei. Vai umidificar a terra, vai permitir que brote a semente que o semeador plantou, semeou, para comer ele e a sua casa. E também aos de fora que têm fome. Nós vivamos na pequenez de Freud, que o tornaram por um grande Alexandre. Isso está compreendido? Por isso está declarado. Quando se fala em Deus, ele determina o seu ungido. O que é ungido? Aquele que acolhe do seu espírito e de justa justiça falará. Assim contigo. Não sejas pelos de lá. Sejas tu. Tu quem és por Cristo. A mente restaurada, onde a corrupção não penetra. Não há como penetrar. O poder daquele que em ti está, como diz Paulo em nós, fala dos profetas, habita, é muito maior do que aqueles espíritos que estão no mundo, lá em Brasília, tipificando um lugar. Mas não tem lugar. O lugar do sacrifício é um só. O que ofertarás? Ao abrir a tua boca, condenarás ou acolherás o santo, o justo. Não adianta aquela invenção. Vamos falar do tratamento de, vamos dizer, psicanálise. Hoje tem todas as formas, pela música, por isso, por aquilo, assim por diante. Minha filha, inclusive, fez um curso na área da música, como sendo a cura pela música. Então, vai ter tem gente que tem a cura pelo só mover a cima da frente, tem outro pela pirâmide, por exemplo. É isso. O que falta? De um só entendimento. Então, nós vamos simplificar. Se não há entendimento, há uma busca através do conhecimento. O quê? Cuidado. Esse conhecimento aparentemente crescente está em queda. Está conduzindo a lugares sombrios.
Como sabê-lo? A mente sã, saúde, em Cristo. Só Ele é esse poder. Ele foi dado. Paro por aqui, mas fica essa percepção. Não podemos deixar de ensinar de um só verdadeiro curador, a fonte da cura. Não busque milagres. Do milagre ao guru, ao sacerdote, ao esse, àquele, aos conselhos, onde, por exemplo, a alcolumbre vai recorrer. Mas está perceptível a sua incapacidade. O poder foi retirado, porque não há poder nessa dispersão de propósitos enganosos no dolo. Encerro dizendo esta questão. Paulo, um grande filósofo, mas maior na postura de apóstolo. Não que isso muda porque institui e põe num altar. Aí já está no Paulo. Estou falando de um Paulo que é meu íntimo. Comigo, de um só, nos une falar. E afirmaríamos então que Deus é Deus de vivos, não de mortos. Como matar o espírito? Mas assim sempre. Vamos retornar à questão da declaração do Paulo. Quer ver? Discorri já a minha mente, ficou em dificuldade. Aí já é idade. Já estou no nome bem, tratando agora do nome na expressão do calendário. Essa memória aqui não é a mente, veja. Da mente não há como sair dela. Ela está por memorial externo, é eterno, intemporal. Mas quando eu falo de uma memória curta ou próxima, eu estou falando de algumas considerações que fogem. Então, se chego à velhice e não falasse do que falo, eu estaria com Alzheimer. Se não com Alzheimer, na impotência de um vazio existencial. Isso se eu chamar que isso é uma doença, e vou tratá-la agora por um meio que vamos chamar da medicina científica, eu estou no engano. Porque não resolve. Uma figura não vai resolver. Porque quando se trata da mente é muito mais profundo. Não adianta abafar. Então queremos dizer que esta proposição da cura vem em antecipar um maior entendimento, que, em verdade, aí tira o homem da ignorância e também dos seus filhos conduzirem a sua ignorância em frente, para fazerem de uma profissão, de uma função, a razão da sua vida. Erro grosseiro. Então, voltou à memória do homem velho, diz Paulo. Existem só dois poderes. Ele diz a potência, a dimensão de força que se possa ter para realizar alguma coisa, é do Espírito esta potência. Dirigirás essa potência para a dimensão de o bem comum, ou exercerá esta potência em criar partidos, mais partidos, e trazer vilas, historiador, e trazer esse, e trazer o outro, e trazer aquele, e trazer o outro, toda hora. Ouço a mesma coisa. E esse velho pensa e diz, quanto vazio a vida está, como uma hemorragia
minando todo homem. Então a cura não está no divã, tratar de uma figura como se ela fosse. Não. A cura está na unidade do Espírito. A manifestação daquele no divã é a expressão da dificuldade de um coletivo enorme. Procure se imaginar quantos estão naquele grau, embora não manifestem. Levam consigo a dor, a ansiedade, a angústia, não sabem. Vão buscar um médico. Jesus disse, médico, curta a ti mesmo. Curta a ti mesmo. É possível? Eu ouço, eu vejo médicos morrerem de todo tipo de morte, que é comum a todo homem. São nela. Fazem parte. Aqui eu fico. Eu gostaria algo assim. Se alguém me escuta, não cobro nada, não estou velho, não ganho muito de aposentadoria, mas me é suficiente. Por quê? Não tenho necessidade de buscar fora aquilo que me foi dado. Estou na plenitude. Melhor, tenho fartura. E aí eu separo fartura de não vou mais falar, tenho muitos bens. Não vou trazer alguém na minha casa e depois todo mundo está preocupado a se sentir menor ou maior. Gloriar-se de si mesmo. Está pensando nele, está pensando nos milhares de bois que ele tem. Esses aqui não têm tantos bois quanto eu. E o outro está pensando, se ele soubesse que eu sou um supremo juiz. E o outro... Estão compreendendo? Só se tornam eles mesmos, como disse o meu filho, descobriu isso, na hora que ele sai dessa figura. Então, se eu falo de uma função instituída como de um Supremo Tribunal, um juiz, ali ele entrou no campo das inimizades, não há mais inimizades. Mesmo lá dentro, não sente de fato uma intimidade profunda a dizer que eu vou confiar neles. Ninguém mais confia assim em si mesmo. Não tem nada que dê confirmação. Ele não tem a confirmação. Ele já age daquela forma. É um campo minado. Ficou isso compreendido? Como dizer que tem saúde? Doença mental? Precisa um adélio. Mas como assim o juiz determinou? O problema dele é ele tratamento psiquiátrico ou psicológico? É. Geral. E para começar pelo juiz. Encerro aqui.